Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Imaginem a cena. De um lado, homens pretos lutando pela sua liberdade, defendendo o quilombo dos Palmares. Do outro, soldados negros integrados às tropas coloniais lutando para destruir o quilombo dos Palmares. Dê um like e acompanhe o canal. Esse era o Terço dos Homens Pretos, uma das tropas mais ferozes e bem treinadas de Pernambuco. Ela foi criada por Henrique Dias. E Henrique Dias, ele criou a tropa no contexto da guerra contra os holandeses. Mas afinal, o que é um terço? Um terço que a gente logo lembra é o terço católico para se rezar. Mas no caso, o terço é uma formação militar, uma formação de lanceiros, espadachins e bacamarteiros. Era uma formação espanhola que veio para o Brasil. Mas essa formação tem o nome de terço. Muitos autores dizem simplesmente é por causa de um jeito de falar. É a mesma coisa que falar o batalhão, ele pertencia a um batalhão. E o Henrique Dias, ele era um homem negro que nasceu livre e formou o terço dos homens pretos, mas eles eram conhecidos como terços dos Henriques, ou simplesmente os Henriques. Era formado por homens negros e também por mestiços. Para aquela sociedade escravagista, a única coisa que uma pessoa negra tinha para ascender socialmente era o serviço militar. Com isso, eles participaram das campanhas contra os invasores holandeses. Em 1654, os holandeses foram expulsos, mas em compensação, Pernambuco estava arrasada. Muitas fazendas, muitos engenhos tinham sido atacados e os escravos fugiram. E fugiram para Palmares. Quando nós falamos em Palmares, nós logo pensamos que Palmares é uma coisa só, como se fosse um castelo no alto da montanha. Mas Palmares não era isso. Palmares eram vários mocambos, pequenas aldeias que formavam o grande quilombo de Palmares. Sua capital era o Mocambo dos Macacos. E Henrique Dias, ele faleceu antes do ataque a Palmares. Ele morreu em 1662. Eu posso fazer depois um vídeo explicando melhor como eram os terços na guerra da Holanda. Sendo Henrique Dias um homem livre, mas ele não tinha assim o mesmo trato dos generais brancos. Ele ganhou a Ordem de Cristo, ele também ganhou o título de governador dos crioulos pretos e mulatos do estado do Brasil, mas isso ele teve que ir para Portugal pedir ao rei que para receber essas premiações. Ele ganhou terras, então ele era um homem rico, e era um homem rico que tinha escravos, é uma coisa da tradição, e foi combater Palmares, mas isso já no comando do cunhado dele. O cunhado dele estava comandando. O terço dos Henriques conseguiu a primeira vitória contra Zumbi. Zumbi teve que recuar pela ferocidade do terço. E o governador de Pernambuco começou em 1670 a campanha contra Palmares. A campanha mesmo começou em 1670. Em 1674 que o terço partiu. O terço levou um tempo para ser reorganizado e partiu contra Palmares. Mas a luta contra os quilombolas era uma luta muito difícil. Você subia a serra era a selva, era mato. Então era uma guerra muito parecida com uma guerra de guerrilha. Os quilombolas não atacavam como os holandeses, uma formação tradicional de luta. Eles eram mais como guerrilheiros. Cada mocambo tinha sua resistência, eles tinham que tomar cada mocambo. Isso era muito complicado e o terço acabou recuando. Conseguiu uma vitória contra Zumbi, fez Zumbi também bater em retirada, mas ele voltou e reforçou o quilombo. E o governador de Pernambuco só teve outra opção, chamar bandeirantes paulistas para destruir o quilombo. Nós já fizemos um vídeo sobre isso, vocês podem ver aí. E
isso aí já é uma outra história.